vamos partir do seguinte, existe uma enorme relação entre mediunidade e ufologia. Por quê? Porque somos todos espíritos, não importa se terrestres ou extraterrestres. Somos, às vezes, alma, quando estamos encarnados, e podemos estar encarnados na Terra e em outros planetas. Então, o contato, a mediunidade não é a comunicação entre planos. Não importa se esses planos são, os habitantes desses planos ou seres que se manifestam nesses planos são terrestres ou extraterrestres, basta que sejam espíritos, né? Eu acho que nós temos dois campos que são muito importantes que a gente compreenda. Primeiro, a ufologia científica crê apenas no extraterrestre físico, tridimensional. E o espiritismo, ele é muito mais afeito ao extraterrestre não encarnado. Quando, na verdade, nós temos são as duas formas, né? Hoje nós somos visitados por irmãos de outros planetas que deixam os seus corpos na nave e se projetam em desdobramento para poderem estar em contato mediúnico conosco. Então, os contatos são muito mais extrafísicos do que físicos. E até na própria história que nós temos de abduções e contatos, esses contatos ocorrem muito mais do ponto de vista extrafísico, ou seja, a mediunidade é fator fundamental para que se estabeleça este contato hoje entre seres terrestres e seres extraterrestres. E é exatamente porque o espiritismo trabalha abertamente com a mediunidade, com as faculdades mediúnicas, né, que os extraterrestres têm tanta similaridade ou tanta afinidade por pessoas que militam em centros espíritas ou têm a filosofia espírita. É o horizonte mais expandido, a doutrina libertária e o desenvolvimento mediúnico, que são as três ferramentas que hoje eles estão usando para o contato. Então, como eu estou dizendo que os extraterrestres que nos visitam são seres encarnados, na sua maioria, o contato pode ser mediúnico? Pode ser mediúnico, porque eles vêm para cá, para a Terra, em desdobramento, né? A nossa atmosfera é ótima para nós, hoje. Porque se nós trouxermos alguém da Idade das Cavernas ou do período medieval, ele morre com os metais pesados que são irrespiráveis para ele. O nosso corpo físico adaptou-se às condições climáticas, atmosferas que nós temos. E se nós trouxéssemos homens antigos, eles não conseguiriam sobreviver. Então a nossa atmosfera, ela talvez seja tóxica para seres de outros planetas que têm uma atmosfera sem metais pesados, sem tanto nitrogênio, mais purificada, mais úmida em alguns casos, mais seca em outros. Então, para a gente entender a manifestação deles física aqui, é complicado. Por isso que eles vêm em projeção astral. Ainda que a psicosfera planetária seja difícil para seres de mais evolução, como é para os espíritos de luz mais evoluídos da Terra se manifestarem aqui na crosta, eles conseguem, né? Vamos olhar lá atrás, né? Que a gente fala dos seres da antiguidade, dos egípcios, dos persas, dos hindus, eles não faziam os deuses com trombas, com focinhos? Será que não eram máscaras de trajes espaciais para esses seres poderem respirar? Não é? A gente não pode pensar assim. Hoje nós estamos numa outra fase em que nós conhecemos trajes espaciais. Para eles é muito mais fácil o desdobramento, em que eles se projetam e vêm ter conosco, assim como os espíritos da Terra vêm ter com os encarnados, através da clarividência, da clareaudiência, do contato telepático. Por isso que a mediunidade é a base hoje do contato com as civilizações extraterrestres. É muito difícil você ter um contato físico. Existe hoje uma preocupação muito grande, porque um número muito grande de centros pelo Brasil inteiro e até em Portugal, onde a gente já esteve tratando desse assunto, estão percebendo entidades diferentes lá. Como é que a gente percebe isso, né? Porque nem todo mundo é clarividente, nem todo mundo tem a mediunidade da lucidez, não é? Então, como é que você percebe? Os extraterrestres têm alguns sinais que são característicos. Primeiro, a temperatura baixa. Né? A temperatura do ambiente onde eles estão é notadamente mais baixa. Segundo, queima muita lâmpada, muito aparelho elétrico por causa do campo de estática. Eles têm um campo de estática que é um pouco complicado para os nossos aparelhos tecnológicos. Segundo, são a visualização de cores. Você visualiza esferas coloridas, que são sondas. Eles usam isso até a modo de estudar o que está acontecendo, quem são as pessoas.
O contato puramente mediúnico entre nós e eles, quando não existe clarividência, você sente uma diferença de fluido. Porque quando você percebe o fluido de um irmão de luz ou sem luz mais terrestre, você sente também uma carga emocional, né? Você sente uma familiaridade de pensamentos, a linha do pensamento, a maneira de falar é bastante familiar. Com o extraterrestre isso é diferente. Primeiro, porque você não sente sentimentos. Não é que eles não os tenham, eles os têm em mais harmonia do que nós. Então a nossa leitura é dificultada por causa disso. Segundo, porque o pensamento deles é um pensamento absolutamente assertivo, lógico, né? Eles não elocubram. Eles são muito retos. Eles costumam até dizer que o que nos perde é o excesso de vocábulos. Eles são muito assertivos. Então, se eles podem se comunicar por uma imagem, eles preferem, porque eles acreditam mais rápido, é mais eficiente, né? Então, e terceira, a própria vibração, a energia deles. Você sente uma energia muito sutil, né? E uma energia que pega você principalmente, a sensação é na nuca. Você tem a sensação, a presença, você capta muito a presença deles por uma pressão na nuca e, às vezes, uma alteração da frequência sonora. Então, o seu ouvido entra, você percebe nitidamente a mudança de frequência sonora. É o que a gente chama de campo de estática. Campo de estática, óbvio, é um termo específico para as naves, mas o campo vibratório deles também é diferente do nosso. Então é assim que a gente percebe, né? E quem tem clarividência percebe coisas diferentes. Vê seres diferentes, não são humanoides, mas não adâmicos como nós somos. É portador do vírus HIV. E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor.